Aleluias. Padre, em nome de Jesus, uma vez mais nos exponemos delante de Tu palavra, exponemos nosso coração, exponemos nossa mente para sermos transformados, lavados, limpiados em nome de Jesus. Padre, habla nossos corações nesta manhã através de Tu palavra viva e eficaz e transformadora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz, irmãos, buenos dias. Uma vez mais aqui reunidos para podermos compartilhar a palavra do Senhor que é transformadora em nós outros. Depois de 2 semanas aí sem minha presença, sem nós outros dar continuidade a epístola, a segunda epístola de Pedro, hoje nós outros retomamos aqui a leitura, ao entendimento e a direção que o Senhor tem falado com nós outros através desses textos. Só recapitulando assim rapidito, na segunda epístola de Pedro, nós outros primeiro falamos que nós outros somos partícipes da natureza divina. Foi o primeiro que falamos, que está em 2 Pedro, do verso 1 ao 15. Capítulo 1, verso 1 ao 15. Depois, falamos em 2 Pedro, do capítulo 1, do verso 16 ao 21, sobre que nós outros somos testigos presenciais da glória de Cristo. Por que presenciais? Cristo não habita em nós outros. Então, se onde nós outros vayamos, tudo o que hacemos, temos que ser testigos presenciais da glória de Deus manifestada em mim, por mim e através de mim. Amém? Pero hoje vamos falar um pelín de nós outros, os falsos maestros, que muitas vezes nós outros pensamos que só o hecho de ter o conhecimento da palavra podemos utilizar a palavra em nosso benefício. A palavra não ha sido hecha para nós outros tomá-la e utilizar como benefício próprio. Interessante, não? A palavra ela não é para mi benefício próprio. A palavra é para benefício de mi hermano, através da transformação da palavra em minha vida. Interessante, não? Pero nós outros que somos maestros, gostamos de utilizar a palavra em nosso benefício para que nós outros podamos sacar proveito de algo. Sacar algo que alimenta a nós outros. Porque nós outros buscamos comer da lana e da carne da oveja. E olvidamos que nossa função aqui é pastoreá-la. Sabe o que é? Cuidá-la, dar nossas vidas por elas. Ovejas, não cabrios, não bodes, não jumentos, não cerdos, não culebras, serpientes, não perros, não lobos, pero ovejas. Porque a oveja oye a voz de su pastor e la obedece. Como? Tomando sua cruz, negando-se a si mesmo e seguindo a vontade de Cristo. Não sua vontade, não seu benefício. Interessante, não? Vamos ao texto. Aqui Pedro habla hacia nosotros de los falsos maestros. Tomemos cuidado quando hablamos de la palavra del Senhor. Seamos sencillos, pero seamos firmes com lo que está escrito aqui. Seamos fieles a lo que está escrito.
não aquilo que pensamos ou creemos, ou que A, B, C, D, E, F, G ha hablado. Não. O que a palavra habla, o que Cristo ha hablado, o que Pedro ha hablado através da palavra, inspirada por Cristo, inspirada por el Espírito. Amém? Diz assim, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, del verso 1 hacia adelante. Reina Valera 2020. Diz assim: assim como hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, também habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los salvó. Al hacer esto, atraerán sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos los seguirán en su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Llevados por la avaricia, se valdrán de palabras engañosas para sacar provecho de vosotros. Sobre estos ya hace tiempo que la condenación está preparada y su perdición los espera. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que trajo el diluvio sobre el mundo de los malvados, y tan solo protegió a 8 personas, de las cuales el 8º era Noé, pregonero de justicia. También condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Las redujo a ceniza, para que sirvieran de ejemplo de lo que les acontecerá a los que vivan sin temor y reverencia a Dios. Sin embargo, libró al justo Lot, que vivía abrumado por la conducta abominable de los malvados. Pues este hombre justo, que vivía entre ellos, sentía como su alma justa se atormentaba cada día al ver y oír lo que hacían aquellos malvados. Esto muestra que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sobre todo, a aquellos que se dejan llevar por apetencias carnales. Andam em desejos impuros, obscenos e despreciam a autoridade do Senhor. Atrevidos e arrogantes, não temem hablar mal de los poderes superiores. Em cambio, los ángeles que são maiores em força e em poder, não se atrevem a difamá-los em presença do Senhor. Esses homens hablam mal de coisas que não entendem. São como animais irracionais destinados a ser atrapados e mortos. Por isso, sua própria corrupção los destruirá. E receberão a recompensa que merece al dano que hacen. Consideram que a felicidade consiste em satisfazer seus prazeres à plena luz do dia. São gente imunda e viciosa, que se deleita em seus errores, mientras comem com vosotros. Tienen os olhos llenos de adultério, não se saciam de pecar, seducen as pessoas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado para seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad.
una bestia de carga, incapaz de hablar, sobre la cual iba sentado, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta Balaam. Esses homens são fuentes sem água e nuvens empurradas por torbellino de vento, para quienes está reservada para sempre a oscuridade de las tinieblas. Por medio de palavras arrogantes e vacias alientam as pasiones e los deseos carnales de quienes apenas acabam de escapar de los que vivem em el error. Les prometem libertar quando eles mesmos são escravos de la corrupção, pois ele que é vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Si estos que se habían escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se dejan de nuevo enredar y vencer por esta contaminación, su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que volverse atrás después de haber conocido el santo mandamiento que les fue dado. Pero en ellos se ha cumplido la verdad del proverbio que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Qué palabra bonita. ¿Será que nosotros somos transformados por esta palabra? ¿Será que somos transformados por esta palabra? ¿Será que essa palavra genera em nós vida? Será que nós somos como esses maestros que, quando vamos aplicar a palavra, aplicamos a nossa maneira para trazer pelín de satisfação e não ofender a meu irmão, não magoar seu coração? Porque o Evangelho tem que ser amoroso, tem que ser bonitito, tem que ser gracioso. Prestemos atenção, o Evangelho é transformador. O Evangelho genera em nós vida. O Evangelho vem para embater e generar em nós transformação. Vem para impactar nossa realidade. O Evangelho apenas para acariciar nosso ego. Sabe, há texto que habla que alguns vão a sentir, como chama? Sabe quando corre um bastoncillo esse de algodão e põe no ouvido assim e começa a revolcar assim e você começa, é um prazer imensurável. Sim ou não? Se hace cosquilhas assim e nós outros vamos retorcendo com um bastoncillo. Muitos pensam que a palavra do Senhor é assim. Tem que ser assim. Entrar em nosso ouvido e fazer, ai que delícia, ai que maravilhoso. Presta atenção, a palavra do Senhor é para atrair confronto. Era para atrair impacto em nosso coração e generar transformação. A palavra do Senhor
ela é transformadora. Ela não é para acariciar meu ego, minha vontade, meu desejo. Ela não é para isto. A palavra do Senhor é para que eu tenha o entendimento de que eu sou uma porqueria e eu necessito ser transformado. Não é para me deleite, não é para me desfrute, não é para que eu seja um sentimentalista. A palavra do Senhor é transformadora. Pero que os falsos maestros ensinam hoje aí é poner um montão de pessoas em um solo local, um solo sítio, e falar aquilo que les conforta, le aplace al coração, que genera esse prazer del bastoncillo em el oído. Isto é uma vergüenza, porque não existe o Evangelho. Ayer eu estava mirando, eu não sou de mirar assim os canais corriqueiros de la tele, eu me gusta buscar outras coisas. E eu vou e pongo YouTube e pescaria, que me gusta, sempre. E restauração de armas e coisas assim. E o interessante é que eu pus em um canal e estava passando aí algo sobre a igreja, os protestantes. Me ha dado um dolor em el coração, porque tudo que ha tenido aí ha sido por el financeiro. Todo el tema del reportaje de la, ¿cómo chama? Del equipo de investigação estava falando de dinheiro. Estava falando de arrecadação de um certo predicador que fazia sanidades e curas e maravilhas, que predicava como os falsos maestros ensinam, para atrair multitud e não generar transformação. E hoje por la manhã eu he escuchado uma prédica interessante que já hemos compartilhado aqui, que habla de la mujer, a viuda, que viene com 2 moneditas, que dá em torno aí de uns, ponendo hoje assim, 2 cêntimos, 1 cêntimo cada monedita de euro, 1 cêntimo de euro cada moneda. E após o gasofilácio, e Jesus ha dicho, esta viuda ha dado todo o que tinha. E se perguntamos a essa senhora, aonde esses falsos maestros ali, aonde esses saduceus, fariseus, aonde esses charlatanes, sabemos que estão aí para roubar a essas pessoas. Se perguntarmos a essa senhora, ela vai dizer, porque alguém vai necessitar. Porque alguém vai necessitar desse dinheiro. Esse dinheiro vai ser utilizado para salvar vida. Porque o coração desta viúva é fazer a vontade do Senhor, fazer lo correto. Pero infelizmente, o coração desses falsos maestros não existe. É fazer o agio e o desagio, fazer o câmbio com sus IOFs, como chamam os juros, os interesses de moneda a moneda. Presta atenção, dá-me o 10% de tu soldo
e eu vou a cobrar desses 10% e eu vou a fazer o câmbio aqui, tem o envio lo espiritual. Não estou dizendo e nem encontra a los 10% del dízimo que se dão na igreja. Não existe. Presta atenção. A responsabilidade de Malaquías 10 é nossa, não são de la igreja. São de los administradores de los recursos. Malaquías 10 habla, al 3:10 habla hacia nosotros. Los maestros, los conocedores. Não habla de la maldição, não é para a igreja. Porque cada sabe de sua responsabilidade na casa de seu padre. Nadie é obrigado a nadie, a nada. Nenhum de nós somos obrigados a diezmar em la igreja, a ofrendar. Não somos obrigados a nadie, a nada. Hacemos porque temos responsabilidade. Em essa comunidade, nós não cobramos o dízimo e tampouco pedimos ofrenda aqui. Não há esse tempo, porque cada sabe sua responsabilidade, que esta casa tem luz, tem os aparatos, tem internet, tem água, tem papel, tem montão de coisas que há que cobrir, mas cada sabe de si, de sua responsabilidade em sua casa. Nós não temos obrigação, pero lo hacemos porque amamos esta obra e nós hacemos, porque sabemos de nossa responsabilidade. Nada mais, pero nadie aqui é obrigado. E você tampouco é obrigado. Prestemos atenção em el que o Evangelho nos ensina. Assim como houve profetas entre o povo de Israel, também haverá entre vosotros falsos maestros que introduzirão encubiertamente herejías destructoras e hasta negarão ao Senhor que los salvou. ¿Sabe o que é isto? É dizer, tu tienes que pagar o preço. Tienes que pagar o preço para receber esta bendição. Tem que dar tanto de ofrenda, ou seja, é você que está comprando sua salvação. Se eu pago o preço de ayuno, sou eu, não ha sido Cristo na cruz do Calvário. Se eu pago o preço, eu não pago o preço. Pero presta atenção, paga o preço sim. Por que você paga preço? Porque a palavra te ensina que você tem que negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Cristo. Você está pagando o preço de tomar a cruz. Isso não é pagar o preço ha sido pagado na cruz do Calvário por Cristo. Agora eu vou tomar a cruz porque lo amo, lo quero e vou fazer a vontade dele. Isso não é pagar o preço. Eu não estou comprando minha salvação. Eu estou negando a mim mesmo, minhas vontades. Isso não é pagar preço. Pero eu pago o preço em oração. Ou seja, para falar com sua mulher, para falar com seu filho, você tem que ter uma agenda e uma fecha, com uma hora e local, e pagar uma cita, como se fosse médico. É assim que fazem em tu casa, com tus filhos, com tua esposa, com tus padres, é assim? Se for assim, tu tens que pagar o preço mesmo. Está como aqui os falsos profetas. Porque ensinam herejias destructoras. E presta atenção, introduzirão encubiertamente a gasolina, sim, a maneira que nós outros não vamos a perceber. Nós outros não vamos, porque estamos aí tão aleluiados. Mira, me gusta RTT. Lo que não me gusta são as meninices.
há local, há hora, há tempo, há momento. E o Espírito está sujeito ao profeta. A la manifestação do Espírito está sujeita hacia aquele que é o manifestado. Prestemos atenção. Não seamos ninhos com palavras proféticas, com orações proféticas. Presta atenção. Existe a profecia? Sim, existe. Pero está aqui dentro da palavra. Não está aqui em minha cabeça e solto ao vento, adivinhando su NI, su DNI, sabendo onde você mora, sabendo o nome de seu primo, de sua abuela, de sua madre, de seu padre que morreu. Não. Isso não é profecia. Isso é adivinhação. Isso é, como pode dizer, isso é magia negra. Brujeria isto, o nome disto. Os adivinhos não herdarão o reino do cielo. Nós não temos que pagar nada a nadie. Cristo já pagado na cruz do Calvário. As ofrendas, o dízimo que entregamos hacia a comunidade é hecho de aquele reconhecimento que temos em mente de nossa responsabilidade com nossa casa, com a casa de nosso Padre. É um edifício, sim, é um edifício construído com ladrilhos, com cimento. Não é a casa de meu Padre, não é a casa de Deus, o templo santo puro. Nós somos o templo, pero o edifício necessita mantenimento. ¿Entiendes lo que lees? É tão sencillo. O Evangelho é puro e simples, irmãos. Não é essa palhaçada que existe por aí. Sabe, eu he conhecido alguns pastores nessa viagem que tuvimos agora, e um deles faz um trabalho tremendo. Eles têm um barco hospital e vão por los rios, junto a los ribeirinhos, a las pessoas que vivem aí, a umas tribos pequenitas aí, a umas comunidades pequenitas aí, e eles vão dando assistência médica, alimentação, ajuda, e manifesta a palavra através de seu comportamento. E essas vidas são transformadas. Porque o Evangelho está chegando aí, não como os falsos maestros, para arrancar até os 2 cêntimos da viúva. Mas eles estão aí para entregar a viúva o que ela necessita. Porque o verdadeiro Evangelho é cuidar da viúva, do huérfano, do necessitado, de los niños, de los pobres, de los extranjeros. Esse é o verdadeiro Evangelho. É encontrar uma mulher em um poço a las 12 de la tarde, donde nadie esté trabajando, e em vez de pedirle dinheiro, lhe dá água de beber, que é a água da vida que genera transformação. ¿Entendes lo que lees? O que vemos aí hoje é o que está escrito aqui. E por causa de ellos, el camino de la verdad será difamado. É o que eu he visto em essa reportagem. Por conta desse tipo de persona, o caminho do Senhor muitas vezes é difamado.
hablan mal de los creyentes, de los cristianos, porque no viven según el Evangelio, viven según sus voluntades, sus deseos, sus pasiones, sus mamões. Vive por la pasión al dinero, sus riquezas. No viven por su hermano, por el prójimo. No vive por las ovejas. Aunque en medio del rebaño tenemos ahí los bodes, los cabritos, las serpientes, los lobos, los perros, hay de todo. Los cerdos principalmente. Que nosotros en nombre de Jesús no vengamos a ser como los falsos maestros. Vengamos a aplicar o Evangelho puro e simples, vivendo um Evangelho puro e simples. É sencillo o Evangelho, porque eu não quero ser parte do cumprimento del que disse o provérbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcar-se en el lodo. Eu não quero ser o cumprimento desta palavra. Eu prefiro servo bueno e fiel. Senta-te à minha direita. Amém. Padre, em nome de Jesus, que nós vengamos a ponderar em nossa mente lo que é o Evangelho e do que não é, lo que está em tu palavra e lo que não estás. Porque nós muitas vezes pensamos que estamos aplicando o Evangelho, pero estamos ponendo coisas de nossa mente, a qual tu coração não está involucrado em fazer. Padre, muitas vezes o muito conhecimento que nós temos nos quita de sua vontade. Pero que nós vengamos a conhecer-te através de tu palavra viva, eficaz e permanecermos em ele, Senhor. Que sua vontade seja hecha entre nós e que a vida do Senhor fluya através de nosso conhecimento. Que conheçamos e sigamos e prossigamos em conhecer-te através de tu palavra, através da convivência com os irmãos, através dos estudos que hacemos e buscamos conhecimento, pero sem perder o rumo de fazer tu vontade. Em nome do Senhor Jesus, manifiesta-te, Senhor, em nós, por nós e através de nós, a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos terminados em nome de Jesus, que podamos viver bajo a graça e o favor do Senhor a cada dia. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós e esta comunidade dice amém. Estamos terminados em nome de Jesus.